hype it up pretty good. Yeah. Okay. Good. So you never heard like? I'm excited to see something. Good. No more. I mean, let's put it this way. Muito bem-vindo ao quarto episódio do Drive-Thru, o spin-off do Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e vou te contar de forma mais breve e sem spoilers o que eu assisti aí nessas últimas semanas. Então lembrando, né, o Drive-Thru é uma versão mais objetiva e direta sobre os filmes que eu vi nos últimos tempos. Aqui a gente não vai falar de spoiler, ao contrário, não vai dar spoiler dos filmes, eu quero dizer, ao contrário do Cinema Grill, que já é um episódio, são episódios mais longos, numerados, e que a gente entra nos pormenores dos filmes que a gente assistiu aqui no podcast. Lembrando, antes de começar, que você pode nos seguir nas redes sociais, no @cinemagril, ou mandar e-mail no podcastcinegril@gmail.com. Além disso, nas plataformas de streaming que a gente está em todas, você pode seguir, deixar uma avaliação, e isso nos ajuda muito a outras pessoas nos encontrar. Nessa semana a gente vai falar de dois filmes, que é Os Guardiões da Galáxia Volume 3, um filme de aventura de 2023, e Tar, um filme de drama de 2022, aí, que concorreu ao Oscar de melhor filme, de melhor atriz, um filme que ficou muito em evidência aí no começo do ano. Então, Guardiões da Galáxia Volume 3 é um filme de 2023 de 2 horas e 30 minutos, que é dirigido pelo James Gunn e estrelado pelo Chris Pratt, a Zoe Saldanha, o Bradley Cooper, o Dave Bautista, o Pom Klementieff e a Karen Gillan. Então esse é um filme de ação-aventura, né, aí da Marvel. É o terceiro episódio, aí, o terceiro volume, a conclusão do arco, né, dos Guardiões da Galáxia. E que acompanha então o grupo depois dos eventos ali do Vingadores Ultimato, né? Então, ainda sentindo falta da Gamora, o Peter Quill se une à equipe em busca de uma missão através do universo para salvar o seu melhor amigo. Esse filme, então a gente tem a conclusão da trilogia aí pelo James Gunn. Eu confesso, assim como eu já tinha falado em outros podcasts, que eu não acompanho assim, a cada filme que sai da Marvel, mas eu tava assim, atrasado em uns 3, 4 anos, mas assistindo na ordem os filmes, né? Terminei o Ultimato no ano passado. Inclusive gostei bastante, adorei. E de todos esses filmes da Marvel, pessoalmente os meus favoritos são Os Guardiões da Galáxia. Então esse era um filme que eu tava esperando bastante. Saiu o volume 3, vi no cinema. E assim, eu realmente acho que foi uma boa conclusão para esse arco aí desses 3 episódios do Guardiões da Galáxia. Eu achei que ele ainda é um filme que tem uma voz muito única, né? Isso que me chamou muita atenção em relação aos outros filmes da Marvel. E acho que ele concluiu bem. É claro que ele tem pontos, né, como qualquer coisa, positivos e negativos. Acho que o principal, né, até dos outros filmes, é que a trilha sonora é muito boa de escutar. É bem legal de você depois achar no Spotify, enfim, em qualquer lugar, e deixar rolar ali a trilha sonora do filme. O filme ele entrega, assim como os 2 primeiros. Tem várias cenas engraçadas também, que é outra característica, né? Eu acho que o principal desse terceiro filme é que ele manteve essa energia do primeiro e segundo de ser bem único, a trilha sonora bem diferenciada, bastante cenas engraçadas, e eu acho que ficou bem em sintonia com os outros 2 filmes, né? Esse filme eu sinto que ele tem um foco bem mais dramático e um foco muito mais no Rocket, né? Que é o amigo que vai ser salvo aí pelo grupo. E conta um pouco mais sobre o passado do Rocket, o que é interessante, o conteúdo, mas a forma que ele faz, talvez eu não acho muito inovador, assim, que ele faz vários flashbacks ao longo do filme. A gente descobre muito mais sobre o Rocket, né? E ele foca também muito na relação da Gamora e o Peter, né? Então, que a Gamora não lembra do relacionamento que teve com o Peter. Então é um filme que, talvez comparado com os outros 2, ele é mais amargo. Até a conclusão dele, assim, é um pouco mais, talvez, por assim dizer, realista. E ele toca em temas mais pesados também, né? O principal aqui, o mais óbvio, é sendo o abuso animal, né? Porque ele mostra, né, então, que o Rocket passou por inúmeras experiências para chegar no Rocket que a gente conhece, né? Que esse guaxinim aí falante, né?
Então, é um filme que ele foca bastante coisas pesadas, né? Talvez mais do que os outros 2 filmes. E também foca... tem um tema bem interessante que eu achei que foi uma forma bem elegante que ele demonstrou, né? Que é como a gente lida com o passado e com relacionamentos prévios que já terminaram, né? Então, isso é uma coisa que eu achei que o filme acertou. Coisas que eu não gostei do filme, acho que principalmente considerando um filme de ação, assim, de aventura, eu achei que as cenas de ação foram muito sem graça, assim, realmente bem sem inspiração, sabe? Não sei se ele, se assim, o pessoal que fez o filme, né, o James Gunn aí liderando, eles talvez decidiram focar muito na parte da história, no relacionamento ali da equipe, mas as cenas de ação foram muito protocolares, assim, muito no sentido assim, agora tem que ter a cena de lutinha ali para poder prosseguir, sabe? As cenas de ação do filme eu realmente achei ruins, assim, achei abaixo da média para filmes de ação, para filmes da Marvel. Achei, assim, sem muita inspiração, assim, sabe? E que era uma coisa positiva dos outros filmes também, né? Não eram só filmes engraçados, com uma trilha sonora única, né? Assim, única que eu quero dizer, assim, bem diferente dos outros filmes da Marvel, né? Mas as cenas de ação eram boas também. E aqui eu sinto que ele pecou um pouquinho nesse sentido que estão muito... tanto faz, assim, sabe? Realmente uma cena protocolar que tem que ter no filme e eu não vi muita inspiração em bolar cenas, assim, na coreografia da cena, sabe? Eu não gostei muito desse sentido e eu acho que impacta muito o filme. Que é um filme que boa parte do filme eles estão lutando, né? Eles estão ali guerreando, atirando entre si. Então, se as cenas de ação não te cativam, realmente parte do filme fica faltando. Pelo menos pra mim isso eu senti. E pensando, né, no futuro da Marvel, né? Ele dá a entender, né? Não sei se que talvez possa ter alguma coisa a mais aí, pelo menos de algum dos integrantes dos Guardiões da Galáxia. Mas eu gostei deles terem concluído isso, o volume 3, tanto que o James Gunn daí foi pra DC, né? Então eu imagino que os Guardiões da Galáxia acho que não vai ter mais, né? Esse novo arco da Marvel, assim, eu não me animou muito, principalmente por ouvir que, assim, dos meus pais, minha irmã que assiste também, assim, que tá acompanhando do dia a dia, não ouvi falar muito bem, sabe? Então acho que é uma coisa que talvez eu vou dar uma pausa aí dos filmes da Marvel, pelo menos por um tempo, para ver para que lado vai. E eu gostei que esse filme, isso é uma coisa boa para quem, assim como eu, às vezes não é tão ligado nos lançamentos da Marvel. Ele não depende de você conhecer todo o novo arco, você ter visto, sei lá, os Eternos ou o Quantumania, nada do tipo. Você pode assistir que nem eu, sem ter visto esses filmes, você entender perfeitamente, é claro, contanto que você tenha visto até ali o Ultimato para você entender tudo o que aconteceu, né? Então, que é um alívio, né? Que eu acho que é um grande perigo a coisa ficar tão intensa que daí você tem que ver não só os filmes, mas tem que ver as séries para poder entender o filme, né? Então, o negócio fica muito cansativo, né? E afasta bastante as pessoas de assistir. Então, os Guardiões da Galáxia não acontece. Talvez o requisito aqui seria ver os outros filmes até o Ultimato dos Vingadores e ver os outros Guardiões da Galáxia, que é uma coisa meio óbvia, né? De forma geral, eu achei que é um filme um pouco acima da média, assim. Não achei assim, nossa, um filme excelente. Não acho que é o melhor filme do Guardiões da Galáxia. Acho que talvez o melhor possa ser o volume 2, eu acredito. E o volume 1 é muito bom também. Tem coisas legais, mas eu acho que parte dele eu achei um pouco sem inspiração, sabe? Não sei em que ponto, assim, o James Gunn tava quando fez o filme, mas eu achei que talvez faltou um pouco de inspiração na maneira de contar a história, nas cenas de ação, como eu disse antes, e talvez dá um resultado assim, um pouquinho acima da média. Não é um filme ruim, definitivamente, mas eu acredito que para muitas pessoas não vai ser um filme que vai marcar, assim, que vai lembrar por muito tempo depois. Então, se você gosta de Guardiões da Galáxia, acho que definitivamente você deve assistir. Se você não é muito de Marvel, não gostou de Guardiões da Galáxia, acho que é talvez uma coisa que você vá pular. E o outro filme que eu queria falar com vocês é o Tar. Tar é um filme de 2022, de duração de 2 horas e 38, que é longo, e pra mim, longo demais pra esse filme, já adiantando. Ele é dirigido pelo Todd Field, estrelado principalmente pela Cate Blanchett, pela Noemi Merlan e pela Nina Ross. Então esse filme é um drama,
e ele é situado no mundo internacional da música clássica, e o filme é centrado nessa maestra, a Lydia Tarr, que é amplamente considerada uma das maiores compositoras regentes vivas e é a primeira mulher a chegar na posição de uma grande orquestra alemã, que é a Orquestra ali de Berlim. Então é um filme que tem um foco mais assim biográfico, né? E até não daria para dizer assim, é uma história que é de ficção, que foi uma coisa que eu descobri depois, então essa Lydia Tarr não existe, mas é a gente acompanhando ali aquele formato mais centrado numa pessoa só, que tá numa posição de sucesso e que tem problemas acontecendo, né? Esse filme foi um filme muito celebrado nas premiações, especialmente o Oscar, né? E eu e a Júlia, principalmente a Júlia, ela ficou empolgada em assistir, só que acabou não dando pra ver no cinema. Só que foi um filme que, por ser muito celebrado, né, muita gente falando bem da atuação da Kate, a gente chegou ao ponto de ir pro cinema assistir, e depois disso acabou chegando no streaming aí, e a gente então assistiu. O filme ele foca bastante no cotidiano da maestra, principalmente na sua intensidade com o trabalho, a sua relação de trabalho e um processo que ela está tomando de uma antiga aluna ali, uma aluna que se matou, e um contexto talvez de abuso ali da maestra com essa aluna. Então, de certa forma, é um filme que lembra esse estilo assim, de um professor, um mestre mais duro com um aluno, a relação, né, dos dois, aqui focando principalmente no professor, né. Um exemplo mais recente que eu lembro nesse estilo é o Whiplash, né, que muita gente conhece, muita gente assistiu. Eu acho, inclusive, um filme incrível, assim. É um filme que muito, muito gostoso de assistir, muito curto, direto, assim, ao ponto. E é um filme que toca bastante nesse tipo de relação, né. Mas aqui no Tar eu confesso que eu não gostei do filme, tá? Eu achei principalmente que teve uma falta de direcionamento mesmo dele, que fica muito evidente da metade pro fim. Pra mim é bizarro que o filme ele começa numa tônica assim forte, começa bem assim o filme, começa de uma maneira interessante até, assim, focando em cenas curtas, cenas longas de conversa, né, tentando expor aí mais a personalidade aí da Tarr, da Lydia, só que ele estende demais, e o final, e a parte da metade pro fim, ele tem que acelerar muito, que pra mim me incomoda demais, ainda mais porque o filme tem 2 horas e 38, então não teria necessidade de você acelerar a conclusão, e é bem isso que acontece. Então parece que a impressão é que é muito atropelado na última parte do filme, e pra mim prejudicou demais a experiência. Não dá pra negar que a Cate Blanchett fez um excelente trabalho, assim, ela realmente tá muito bem no filme, só que infelizmente assim, não dá pra ela sozinha carregar, né? Então assim, a parte dela ela fez, só que o filme é muito mais do que a atuação de um ator, uma atriz, né? E eu acho que isso também prejudicou até a sua indicação como melhor atriz, porque apesar de ela ter sido uma boa atriz, o filme não ajuda muito, sabe? E acho que a principal decepção que eu tive com esse filme foi quando no final eu descobri que era ficção. Então, até uma coisa que eu talvez não seja tão fã de filmes de história real, porque às vezes eu sinto que talvez não tem tanto espaço para criatividade, para fazer uma história bem diferente. Só que aqui daí eu fiquei ainda mais decepcionado, porque é uma história assim que eu não achei nada demais, e foi ainda uma ficção, então eu senti assim que teve uma falta de criatividade em desenvolver a história, principalmente em concluir a história, porque o Todd Phillips aí não tinha nenhuma amarra, não tinha nada do tipo, né? Ele que escreveu a história, ele que foi o diretor, então assim, eu achei que talvez ele poderia ter um objetivo mais, assim, tentar fazer uma coisa mais diferente, assim, realmente eu achei um filme que não teve nada demais, infelizmente. Ele tem algumas cenas interessantes, principalmente no começo do filme, que é uma cena em que a Tarr tá dando uma aula ali na Juilliard e discute com um aluno sobre o músico e sua criação, e se isso pode ser separado, né? Por exemplo, um músico que tem uma fama ruim, que fez coisas ruins, mas que compôs músicas importantes, se a música deve ser levada em consideração em quem criou ou não, né? Até uma discussão que a gente teve parecida no podcast foi no episódio 18, O Bebê de Rosemary, que a gente fala sobre o Roman Polanski, a sua condenação, né, e os filmes que ele fez, né. Essa discussão assim de que será que eu posso gostar de um filme do Roman Polanski sabendo dos crimes que ele cometeu?
Então é uma coisa que é um momento interessante ali do filme, que ele gera essa discussão. A gente falou bastante isso no episódio 18, se tiver curiosidade, assista o Bebê de Rosemary, o episódio ficou bem legal e a gente comenta isso no final do filme, né? E no final desse episódio. E o filme puxa essa discussão no começo, que é uma das poucas cenas interessantes pra mim, pelo menos no filme. Então, infelizmente, no final, assim, eu sinto que esse filme é bem aquele clássico filme de Oscar que a gente fala, que é aquele filme que sai nas premiações, mas rapidamente a gente não lembra, pelo menos pra mim. Um filme da Cate Blanchett que mostra que ela tem realmente uma excelente atriz, que eu gostei bastante de assistir, é um filme chamado Blue Jasmine, que é um filme de 2013 do Woody Allen, inclusive desses mais recentes do Woody Allen, eu acho que é um dos melhores, assim, que ele até, inclusive, ganhou melhor atriz, ganhou o prêmio do Oscar, né, para melhor atriz por esse filme Blue Jasmine. Eu vou deixar na descrição do episódio esse filme também, se você quiser procurar, se você gosta da Cate Blanchett. E é interessante que até a interpretação do Tar, ela foi muito boa, até parei assim com a da interpretação do Blue Jasmine, mas é preciso do restante do filme ajudar, né, até para essa questão comercial e de votos ali da academia, né, e esse filme acabou caindo, pelo menos eu acho que talvez vá cair no esquecimento, porque apesar da Cate tentar ajudar, o filme em si não ajuda muito. Então, se você gosta dela, eu quero dar uma chance, vá firme aí, sem problema. É claro que você pode discordar de mim, não tem problema. Mas eu achei um filme bem sem muita coisa, sem uma identidade assim própria, assim, nada assim demais, infelizmente. Muito bem, eu queria agradecer aí a presença de todos por você ter escutado até o final esse podcast. Lembrando então, né, que tem as redes sociais que eu comentei, podcastcinegril@gmail.com, e também, né, a nossa página Cinemagril no Instagram. Lembrando que tem os episódios do Cinemagril tradicionais que continuam saindo. O último foi O Pagador de Promessas, que é um filme muito bom brasileiro, que foi o último episódio que eu fiz com a Júlia, que ficou bem legal. E também tem filmes aí, falando que eu falei do Tar, né, que foi um filme que ficou muito em voga ali na época do Oscar. A gente fez alguns episódios de filmes do Oscar. É interessante que agora passou algum tempinho, né, então a gente pode olhar até com um pouco mais de frieza pros filmes que foram indicados e tudo. E eu acho que o principal que desse ano do Oscar que vai ficar pra mim de um bom filme é os Banshees de Inisherin, né? Pra mim foi realmente o melhor filme daquela temporada ali. E que a gente fez um podcast, eu e a Júlia, que foi o número 17, que eu acho que vale muito a pena ver, assim. Eu acho que ele tá no HBO Max, eu não tenho certeza. Na descrição do episódio eu vou deixar certinho onde tá cada um desses filmes que eu citei. Você pode checar lá e clicar e ele abre direto na plataforma de streaming ou filme que eu tô comentando. Se eu não me engano, ou Star Plus ou HBO Max. E eu definitivamente acho que você deve assiste esse filme e depois vá lá no episódio 17 que a gente vai falar um pouco mais dele, que foi o filme que eu mais gostei da temporada do Oscar. Além disso, na descrição do episódio tem a lista de filmes que a gente está assistindo, né? E não esqueça de, se você gostou desse episódio, compartilhar nas redes sociais, mandar para seus amigos, dar uma avaliação no Spotify, nos seguir no Spotify, isso nos ajuda muito. Muito obrigado, boa semana e a gente se vê na próxima.